Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Emiliane do Nascimento, advogada especialista na área da saúde, e neste vídeo eu falo com você sobre 5 abusividades muito praticadas pelas operadoras de plano de saúde. Uma prática que é muito comum e que pode sim ser considerada uma abusividade por parte das operadoras de plano de saúde é a negativa de cobertura de atendimento ou procedimento para um tratamento de saúde do paciente. A partir de uma prescrição médica, de uma indicação clínica ali, né, do seu médico que te acompanha, a operadora de plano de saúde, ela tem sim o dever de cobrir ali aquela indicação que esse médico está fazendo. E aí é muito comum que as operadoras, muitas vezes, elas expressem essa negativa de atendimento, de cobertura, justificando que, na verdade, aquele tratamento, aquela indicação médica não consta no rol de procedimentos da ANS. Esse tipo de interpretação que as operadoras de plano de saúde acabam dando aí para esse rol da ANS é, na verdade, a interpretação de que esse rol seria taxativo, ou seja, de que o procedimento prescrito pelo médico deve constar ali. E, na verdade, o judiciário já vem reconhecendo que esse rol, muitas vezes, ele pode sim ser interpretado como exemplificativo, ou seja, não necessariamente aquele tratamento, aquele procedimento indicado pelo médico precisa constar ali, né, de maneira literal. Então, pela via judicial, é possível sim que o paciente consiga a cobertura desse atendimento, desse procedimento clínico, né, prescrito pelo médico, já que o entendimento majoritário pelos tribunais é o de que prevalece a compreensão do médico acerca da melhor forma de tratamento para a saúde desse paciente. Então, a operadora não pode se recusar, alegando que esse tratamento não faz parte do rol de procedimentos da ANS, uma vez que o médico fez ali a indicação para esse tratamento, né? Estando fundamentado, devidamente justificado, o paciente pode sim, por meio da via judicial, reverter essa negativa de cobertura. Outra situação que também é muito comum e está até muito ligada, né, ao item anterior que nós comentamos, são as negativas de fornecimento de medicamento de alto custo para os pacientes. Esse paciente, né, esse usuário do plano de saúde, ele tem sim o direito de fornecimento de medicamento de alto custo pela operadora de plano de saúde, bastando que esse medicamento ele esteja registrado na Anvisa. Então, o paciente, por meio da prescrição médica, né, da indicação clínica para esse medicamento, para a utilização desse medicamento, ele pode sim requerer que a operadora de plano de saúde faça o fornecimento dessa medicação. E caso essa operadora se recuse ao fornecimento desse medicamento, é possível que por meio de uma ação judicial ele consiga também reverter essa negativa, né, fazendo com que a operadora cumpra ali sim e acabe fornecendo esse medicamento para esse paciente. Um terceiro item aqui, né, que pode ser considerado sim uma abusividade, são reajustes estabelecidos acima da média, indicada até mesmo pela ANS, né, ou sem respeitar ali os parâmetros contratuais entre essa operadora e esse consumidor. Então, nos contratos normalmente empresariais e coletivos, os reajustes costumam ser um pouco mais altos do que os contratos individuais ou familiares. Mas mesmo nesses contratos, é importante que o consumidor esteja atento à forma de reajuste. Qualquer reajuste que a operadora faça nesse contrato, seja com relação à faixa etária ou mesmo o reajuste anual, ele precisa estar bem fundamentado, demonstrando ali para esse consumidor de forma clara quais são as bases, né, os parâmetros ali empregados no cálculo desse reajuste, para que não fique nenhuma dúvida de que esse reajuste estaria ali fora do que seria considerado ideal para aquele modelo de contrato. E caso esse consumidor constate ali que existe sim um reajuste acima da média, né, um reajuste abusivo, ele pode entrar com uma ação judicial pedindo que esse cálculo seja revisto para que ele volte a pagar então o valor que seja considerado compatível com essa modalidade de contratação. A limitação no período de internação para atendimentos de urgência ou emergência também é uma prática que pode ser considerada uma abusividade.
Isso porque, normalmente, né, as operadoras de plano de saúde, elas estabelecem ali um período de mais ou menos, em média, né, 180 dias para o cumprimento de carência a partir da contratação daquele plano de saúde. E aí, quando o paciente, né, o consumidor se vê diante de uma necessidade de um atendimento de urgência ou emergência, elas prestam os primeiros atendimentos ali no hospital, né, e aí limitam esse período a 12 horas, via de regra. E essa prática também pode ser considerada abusiva e o consumidor consegue reverter esse tipo de procedimento na justiça. Isso porque os tribunais já vêm entendendo que as operadoras não devem limitar esse tempo de internação e também não devem recusar ali a cobertura de atendimentos que estejam relativos à urgência e emergência para aqueles contratos, né, que aconteceram há mais de 24 horas a partir daquele evento que causou ali a necessidade daquele paciente em receber esse atendimento. Então, uma vez que o consumidor contratou um plano de saúde, para que ele receba os atendimentos de urgência e emergência, via de regra, basta que ele cumpra o período de 24 horas como um período de carência para receber esses atendimentos, sem que haja limitação do período ali do atendimento necessário que ele venha a receber. Por último, mas não menos importante, né, são aquelas situações em que o paciente ele se vê diante da necessidade do agendamento de uma consulta, de um atendimento com um especialista pela operadora de plano de saúde e na rede credenciada ele não consegue agendar ali um horário, né, uma consulta com esse profissional. Muitas vezes ele se vê impossibilitado, né, às vezes ele tem até uma certa urgência para marcar essa consulta, e ele se vê impossibilitado de receber esse atendimento porque não existe data disponível ali próximo para que esse atendimento aconteça. Nesses casos, nós indicamos que o paciente entre em contato com essa operadora, pedindo para que, caso não existam profissionais na rede credenciada, que essa operadora faça então o pagamento direto a um outro profissional fora da rede credenciada, né, um atendimento particular, sem que esse paciente, esse consumidor, precise desembolsar ali valores para receber esse atendimento. Então, é possível sim que a operadora faça esse pagamento, né, direto a esse profissional, que esse consumidor consiga ser atendido por esse profissional. Outra possibilidade que também é cabível nessas situações é com relação ao reembolso, né? Então, esse consumidor ele pode verificar ali com a operadora de plano de saúde a possibilidade de marcar essa consulta, esse atendimento com um profissional de fora da rede credenciada e depois pedir ali o reembolso desse valor gasto com esse profissional. O fato é que a operadora de plano de saúde tem sim a obrigação de fornecer ali os atendimentos, os profissionais aptos a atenderem ali as demandas, as necessidades desse paciente, uma vez que esse paciente fez a contratação dessa operadora justamente para que seja atendida, né, essas necessidades desse consumidor. E olha, é muito importante que essas informações fiquem muito claras, né? Os usuários de planos de saúde, infelizmente, eles são vítimas muito, assim, constantes de abusividades praticadas por essas operadoras e muitas vezes eles não sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e aquilo que eles podem fazer, né? As atitudes que eles podem tomar com relação a essas operadoras de saúde. Nós sempre indicamos que esse paciente tenha atenção a partir do momento em que existe, né, essa relação com a operadora de plano de saúde, para que, de acordo com essas necessidades, ele ingresse com a demanda judicial cabível e consiga reverter o quanto antes qualquer tipo de prática considerada abusiva por parte dessa operadora de plano de saúde. E aqui no meu canal eu tenho vídeos que falam sobre esses e outros direitos de pacientes e usuários de planos de saúde, para que você fique antenado sobre os seus direitos e as possibilidades que você tem em solucionar os seus problemas com relação a esse contrato que você tem com a sua operadora de plano de saúde.